O que o próprio Deus diz a respeito de Jesus para nós? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Quero conversar com vocês hoje sobre o que está em Marcos 9. Nesse capítulo aqui a gente vê algumas passagens interessantes que mostram sobre o ministério e a testificação de Deus acerca de Jesus. E aí então Jesus, naquele momento, ele se separa junto com os teus três principais discípulos, Tiago, João e Pedro, para que ele possa então ter um momento onde ele se revela através da sua divindade para esses três discípulos. Então lá no versículo 2 fala assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. Muitos dizem que esse aqui é o Monte Hermon. E Jesus foi transfigurado diante deles, ou seja, teve a sua aparência mudada. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, que nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar, ou seja, não era algo humano, algo que poderia ser feito por alguém, mas sim algo sobrenatural. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Então a gente vê aqui nessa passagem que isso que aconteceu era para testificar, para testemunhar, para mostrar para os discípulos quem Jesus era de fato. A divindade de Jesus estava sendo ali revelada. E nessa demonstração, Deus então tem a intenção de mostrar através dessa glória, porque Moisés e Elias, eles não são reencarnações, mas sim eles vieram por estarem na presença de Deus e aí se encontrando com Jesus naquele momento para representar a lei através de Moisés e os profetas, mostrando que Jesus ele era maior do que a lei e do que os profetas. Então aquele momento ali é justamente para que os discípulos eles tenham essa compreensão, embora eles tenham ficado amedrontados, tivessem realmente sem entendimento com relação àquilo que estava acontecendo, Deus fez aquilo ali para poder testificar. E aí o próprio Deus diz: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E por que a gente deve então escutar o que Jesus diz? Porque Jesus é a palavra, como diz João lá no capítulo 1 do seu livro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E também lá em Apocalipse diz que ele é fiel e verdadeiro, ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, ele é que vem como a chave hermenêutica para que a gente possa compreender tudo aquilo que está na Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse tudo aponta para Jesus, e ele então nos ajuda a interpretar o Antigo Testamento à luz dos ensinos de Jesus. Que a gente fique com essa palavra hoje, porque ele é a nossa palavra, e que a gente possa então ter um dia abençoado. Um grande abraço e até breve.